Então, bora lá, né? Unidade 3, proporção e semelhança, tá? Então, estamos entrando aí numa nova unidade, bimestre 2. Então, ó, nesse bimestre, na primeira parte, aí nós vamos ver proporcionalidade, razão e proporção, razão entre dois segmentos, teoremas de Thales, né, e as consequências do seu teorema de Thales. E depois a gente vai trabalhar um pouco com polígonos e semelhanças de triângulos, polígonos semelhantes, enfim. Eu vou estar retomando as aulas. Essas aulas que eu estou dando agora, a partir de agora, são gravadas, tá? E aí depois eu subo ela no YouTube do colégio e vocês podem retomar ela a hora que vocês quiserem. Fica até mais fácil depois, né, Matheus? Fica. Meninas? Ficam bem mais fácil, né? Então acompanha comigo aí, tá bom? Proporção e semelhança, ok? Então vamos lá, ó. Então tem a ideia de proporcionalidade e semelhança. Vamos trabalhar a proporção primeiro. Retomando os conceitos de razão e proporção, tá? Então, ó, no dia a dia, há várias situações em que empregamos o conceito de razão. Gente, razão, o que é? É uma divisão, tá bom? Uma razão sempre será uma divisão, sendo numerador sobre denominador. E o denominador, ele tem que ser diferente de quem? De zero, tá bom? Ó, a razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque senão ele anula. Eu não posso dividir nada por zero. Beleza? Tá? Então vamos ver aí. Aí tem algumas situações, problemas para a gente acompanhar. João trabalha em uma empresa de entregas e trocou sua moto antiga por uma nova. Segundo informações do fabricante da nova moto, o consumo médio de combustível é de 40 km por litro. Então, ó, isso é uma razão. 40 quilômetros é uma grandeza, certo? Qual é a grandeza? Quilômetros, distância. Por quanto? Por litro. Litro já é uma outra grandeza. Então, eu posso ter uma grandeza direta ou uma grandeza inversa, tá? Nesse caso, como ele está falando que é 40 quilômetros por litro, obviamente, se ele andar 80 quilômetros, quantos litros ele vai gastar? 2. Tudo bem? Tá. Se ele anda 120 quilômetros, quantos litros ele gastou? 3. Percebam que quanto mais eu aumento, mais eu gasto. Ok? Então, é uma grandeza assim, ó, direta que nós falamos. Ó. Ela é direta. Ela não é inversa. Quando sobe um, desce o outro. Nesse caso, se um sobe, o outro também vai subir numa proporção direta. Tudo bem? Sim. Tranquilo, né? Uhum. Então, ó, estou apagando aqui. Paga, né? Então, ó, o João percorre cerca de 160 km por dia, de segunda a sexta-feira, e 80 km no sábado. Ele quer saber quantos litros de combustível vai gastar por dia com a nova moto, né? Então, ó, ele fala aqui, ó, 40 km em 1 litro, 80 km em 2 litros, 160 km em 4 litros. Então, gente, ele faz, né, essa é uma relação diretamente proporcional de quilometragem por litros. Até aí, tudo bem? Sim. Certo? Ou seja, a moto dele percorre 40 km por litro. A minha faz 25. A dele está melhor que a minha, né? A minha cabrita. Então, ó, não dá risada não, cabeça. Quem tá dando risada aí? Não dá não. Ó, 4 números A, B, C e D não nulos formam nessa ordem uma proporção quando o A dividido por B é igual a C dividido por D. Gente, essa é o teorema fundamental da proporcionalidade, tá? Ele fala assim, ó, quando eu tenho A dividido por B, ele é igual a C
dividido por D. Tudo bem? Sim. Aí, o teorema da proporcionalidade, ele fala assim, ó, a multiplicação dos meios, ela vai ser igual à multiplicação dos extremos. É a famosinha regra de... E? 3. Ah, Esse vezes esse igual a esse vezes esse. A regra de 3 é originária do teorema da proporcionalidade. Se uma situação é dividida por B é igual a uma situação dividida por D, e elas são grandezas diretas ou inversas, isso não importa. O importante é que o teorema da proporcionalidade fala que os termos centrais, certo? Multiplicados certo. é igual aos termos exteriores multiplicados. Tá? A gente já vai verificar isso daí. Então, vamos lá. Belezinha. Os conceitos de razão e proporção são utilizados em diversas situações do dia a dia. Veja a seguir uma situação de aplicação desses conceitos. Situação 2, observe o mapa a seguir. Ó. Então, eu tenho um mapa do Brasilzinho, que a Lívia gosta pra caramba. Ele fala assim, ó, nesse mapa, a escala é de 1 para 71 milhões. Ou seja, cada centímetro, tá vendo aqui a escala? Ó, tá vendo a escala aqui? Ó? Sim. Cada centímetro equivale a 71 milhões de centímetros, certo? Ou seja, 710 quilômetros. Beleza? Deixa eu apagar aqui então. Apaguei, bonitinho. Então, ó, o que ele fala? Ó, se a distância entre Florianópolis e Manaus no mapa tem aproximadamente 4,2 centímetros. Então, ó, a escala é 1 para 71 milhões de centímetros. E aí ele pegou uma régua e traçou retinho aqui até Manaus. E na régua deu 4,2 centímetros. Tudo bem? Então, ó, se 1 centímetro equivale a 710 quilômetros, 4,2 centímetros equivalem a quantos quilômetros? Então, você faz a famosinha regra de 3. O que é a regra de 3? Este igual a este, assim como este está para esse. Multiplico em x ou em cruz, como diriam os meus velhos professores. Distância real vezes 1 é igual a 4,2 vezes 710. E a distância real vai dar 2.982 quilômetros. É a distância real. Vocês entenderam? Sim, sim. Tranquilo? Sim. Então, logo a distância real entre Floripa e Manaus é aproximadamente 4,2 vezes 710, 2.982 quilômetros por hora. Beleza? Beleza. Então, ó. Deixa eu aumentar aqui. Razão entre dois segmentos. Ao medir um segmento com a régua, obtemos uma medida imprecisa. Por isso, quando usamos a régua para determinar uma medida, devemos considerar que a razão medida é aproximada. Razão entre dois segmentos. Utilizamos a ideia de razão na geometria comparando dois segmentos de retas distintos. Observe os segmentos da reta a seguir. MN, RS. Podemos comparar a medida dos segmentos usando um compasso. Para isso, mantemos a abertura da medida RS no compasso, como na figura a seguir, e transportamos essa medida sobre o segmento MN. Então, ó, abrimos aqui RS, depois tem o segmento MN, tá vendo aqui, ó? Então, eu posso colocar vários compassos aqui, ó. Consegue entender aqui? Tudo bem? Sim. Sim. Tá? Ó, assim, ó, podemos constatar que o segmento RS cabe 6 vezes
em MN. Então, ele colocou o que eu acabei de desenhar aqui em vermelho. Ó. Certo? Certo. Isso daqui, ó, é óbvio que está fora de... Né? Aí ele viu que cabe aproximadamente 6 vezes a distância RS. Portanto, né, ó, então, MN, quem é MN? MN é 6 vezes o segmento RS. Obtemos, assim, a razão entre os segmentos MN e RS. Ou seja, a divisão do maior sobre, né, o menor dá 6 vezes. Tudo bem? Sim. Proporção entre segmentos. Agora que já vimos o que são razão e proporção, podemos realizar a comparação de vários segmentos de reta ao mesmo tempo. Vamos analisar o seguinte exemplo. Ó. Observe os segmentos AB, CD, EF e GH. Então, está vendo aqui, ó, 3, 6, 2 e 4 centímetros. Vou mudar aqui de página. Vou aumentar. Fica azul para vocês também ou só para mim? A gente também. Tá. Calculando a razão entre o segmento AB sobre CD e a razão entre o segmento EF e GH, temos AB sobre CD vai dar meio. 3 dividido por 6, que é meio. A razão de EF sobre GH também dá meio. 2/4 é igual a meio. Tá? Ou seja, a razão entre AB sobre CD é igual à razão entre EF sobre GH. Gente, na geometria, quando eu quero falar de um segmento, veja que eu tenho um tracinho em cima da distância. Então, ó, se eu tenho uma distância AB aqui, ó, e se eu quero falar o segmento AB, eu falo assim, ó, AB, ou seja, é o segmento de A até B, e aí eu tenho o segmento com travessão em cima de AB. Tudo bem? Essa nomenclatura é importante para vocês saberem. Beleza? Beleza. Então, ó, logo temos uma igualdade entre razões, portanto, uma proporção entre as medidas dos segmentos. Dizemos que os segmentos AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e GH. Os segmentos AB, CD, EF e GH, nesta ordem, são segmentos proporcionais. Beleza, crianças? Até aqui? Tranquilo, Sim. né? Tranquilinho. Então, ó, para essa semana aqui, vocês já vão ter atividades minhas aí, para quarta-feira, para vocês me entregarem, ó. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. Olha que bonito, ó. Bastante atividade já. Tá vendo? Sim. Atividade 6. Ah, mas essa matéria é bem mais fácil da que a anterior. Vamos lá, continua. Não é. O que é, Lorena? Essa matéria não é mais fácil que a outra? Eu acho também, é mais tranquilo. A outra é bem mais complexa. Vamos lá. Desde a antiguidade grega, a razão áurea era utilizada na arquitetura. Durante os séculos finais da Idade Média, ela foi retomada na Europa no período renascentista. Essa proporção se tornou uma ideia para pintores e arquitetos. Para os franceses, uma estrutura era considerada harmoniosa e elegante se suas medidas fossem baseadas na razão áurea. Razão que resulta no número de ouro. É possível observar a razão áurea em algumas construções francesas, como na fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame, que, por sinal, pegou fogo ano passado, né? Em Paris. As razões entre as medidas dos segmentos destacados no desenho abaixo se aproximam do número de ouro, ou seja, são razões áureas. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Número de ouro. Há muitas formas de dividir um segmento em duas partes, mas existe apenas uma posição que o ponto M pode ocupar e dividir o segmento AB em dois segmentos proporcionais, tal que A mais B sobre A é igual a AB. Ó, A, M e B. Então, ele fala que esse segmento A mais B dividido pelo segmento A
tem que ser a proporção de A sobre B. Ao considerar que o segmento AB mede uma unidade, podemos determinar o valor de A. Então, ó, ele faz um comparativo aí, né? Então, ele chega no valor de A, ó, é o número do ouro, 1.618. Beleza? Tudo bem? Beleza. Tá bom? Tudo ótimo. Aqui ele fala como construir um retângulo áureo. Primeiro construa um quadrado ABCD, em seguida determina os pontos médios E e F nos lados AB e CD. Ponto médio é o ponto médio onde divide o segmento AB em dois segmentos iguais. O segmento AE é igual ao segmento EB, assim como o segmento DF é igual ao segmento FC. Até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Ó, com a ponta seca do compasso em F, nós colocamos em F aqui, e a abertura FB, né, essa distância aqui, ó, FB, trace um arco até encontrar o prolongamento de CD. Então, você prolonga aqui, ó, e faz aqui o compasso girar aqui, ó. Ok? Com a ponta seca do compasso em E, aí você coloca a ponta seca do compasso em E, e a abertura EC, cadê a abertura EC? Tá aqui, ó. Você faz o inverso. E aí você chega no outro ponto aqui, e o cruzamento entre essas situações aí, tá bom? Nesse retângulo, a razão entre o lado maior AN, cadê o lado AN? Aqui, e o lado menor AD, eles são o quê? É igual a razão. Beleza, gente? É mais uma explicação aí para vocês, tá bom? Obra de arte Razão Áurea, aí o famoso Léo da Vinci, todo mundo conhece, Leonardo da Vinci, Fibonacci. Esse Fibonacci eu acho fantástico. O Fibonacci, ele tem a relação que ele tem é fantástica. O que ele fala? Ó, a pesquisa de Fibonacci sobre procriação das abelhas mostram que para que nasça uma abelha fêmea, um ovo de rainha deve ser fecundado por um zangão, mas para que nasça um zangão basta um ovo não fecundado. Em outras palavras, um casal de abelhas gera uma abelha fêmea e uma abelha rainha sozinha gera um zangão. Assim, um zangão tem uma mãe, duas avós ou pais de sua mãe, 3 bis, os pais da avó e a mãe da avó, e 5 trisavós, e assim vai. Então, ó, zangão e abelha rainha. Então, a abelha rainha gera só o zangão, e zangão, o cruzamento de zangão com abelha gera uma outra abelha. E assim sucessivamente. Está vendo aqui a cadeia? Essa sequência que a gente fala é a sequência conhecida como sequência de Fibonacci. Então, o que acontece? Ele fala assim, ó, eu começo com um zangão e uma abelha. Depois, o próximo número aqui que vem é a somatória desses dois caras. 1 mais 1 dá quanto? 2. O próximo cara aqui que vem vai ser a somatória de 1 mais 2, que vai dar 3. O próximo cara que vem aqui vai ser a somatória de 2 mais 3, que vai dar 5. Ó. Veja, 1, 1, 2, que é 1 mais 2, vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 5 vai dar 13. E assim sucessivamente. Essa sequência é um experimento chamado experimento de Fibonacci. Beleza? Beleza. Tranquilinho, né? Tranquilinho, Sim. né? Beleza. Que belezinha, criancinhas do meu coração. Então, vamos lá. Retas paralelas e o teorema de Tales. Tales de Mileto. É um cara fantástico, tá? Muitos matemáticos usaram o teorema dele para desenvolver outros teoremas. Ele é conterrâneo de vários matemáticos muito importantes, tá bom? Então, ó, feixe de retas paralelas são duas ou mais retas de um mesmo plano que, consideradas duas a duas, são sempre paralelas.
vértices. Então, vamos lá. Reta transversal. Primeiro, crianças, ó, reta paralela. O que é uma reta paralela? Veja que a reta amarela A, ela é paralela à reta B, que é paralela à reta C. Como eu sei? Ah, está desenhado. Não, não é assim que se fala. O enunciado do exercício precisa falar que elas são o quê? Paralelas. Ou essa especificação é importantíssima. Tá vendo? Em geometria, quando eu quero distinguir retas, eu falo assim, ó, A paralelo a B, paralelo a C. Tá vendo? Ou seja, o A é paralelo a B, o A é paralelo a C e o B é paralelo a C. Todas essas três retas são paralelas entre elas. Tudo bem? E se só tiver um risquinho? Muda Oi? alguma coisa? Não, tem que ser 2 risquinhos. Tá. Não pode ser um risquinho só. Tudo bem? Beleza? E o que é uma reta transversal? É uma reta que transverge. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ela corta os eixos paralelos. Tá bom? Então, quando ela corta, uma reta que corta uma reta paralela, ela é uma reta o quê? Transversal. Ela pode ser assim, ela pode ser desse jeito, não tem problema. Até aqui tudo bem? Beleza? Uhum. Então, vamos lá. E aí, crianças, isso aqui agora é importantíssimo. Ó, quando eu... Oi? Não, nada, só falei que eu lembro disso. Quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Primeira coisa, esse ângulo aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ó, ele é suplementar a esse segundo ângulo aqui. Tudo bem? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, 1 com esse ângulo 2, ou alfa e beta, tanto faz, os dois, a soma deles tem que dar quanto? 180 graus. Porque eles são ângulos suplementares. Até aqui tudo bem? Uhum. Outro ponto importante na reta. Quando esse ângulo aqui está aqui, ó, esse ângulo aqui também é igual. Então, se esse ângulo aqui vale 80 graus, 100 graus, sei lá. Gente, como é difícil desenhar esse negócio. Quanto vai valer esse aqui? 80 graus. Porque eles são ângulos o quê? Opostos pelo vértice. OPV. Tá bom? E aí tem um monte de relações. Alternos externos, alternos internos, colaterais, correspondentes. Tá bom? Então, ó, ele está lembrando aqui para vocês aqui, ó, essas situações em geometria. Ó. Veja aqui, ó, que o ângulo A é semelhante ao ângulo E. Ó, tá vendo aqui, ó? E o ângulo B é semelhante ao ângulo F. O ângulo D é semelhante ao H. E o C é semelhante ao G. Eles são correspondentes, eles são iguais. Então, por exemplo, se o D valer 120, quanto vai valer o H? 120. Se o D vale 120, quanto vale o A? 180. Por quê? 120 menos... não vai valer 180 não, vai valer 180 menos 120, que vai dar 60, ok? Porque a soma dos dois tem que dar quanto? 180 graus. Tudo bem? Então, se aqui é 120, para 180 falta quanto? 60 graus. Então, o A será 60 graus. Se o A é 60 graus, o C também é 60 graus, porque é oposto pelo vértice. Se o C é 60 graus, o G também será 60 graus, porque eles são correspondentes. Se o G é 60 graus, o E também vai valer 60 graus, porque é OPV de G.
e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Tudo Sim. bem? Tá tranquilo? Vocês estão ouvindo meu filho falar ou não? Não. Não. Não? Não. Então tá bom. Ele tá falando aqui do lado. Então, beleza até aqui, gente? Beleza. Só a recordação aqui até agora, tá bom? Situação. Fausto está construindo uma horta suspensa em sua casa e vai utilizar uma estrutura de bambu. Observe ao lado o projeto que ele fez para analisar como ficaria a estrutura na parede. Ó, 20, 10, 16, 8. Então, ó, vamos analisar as razões entre os segmentos de reta da primeira e da segunda transversais. Então, ó, 20 está para 10, assim como 16 está para 8. Veja que a razão é 2 para 1. Ou seja, né, aqui, ó, 2 vezes o valor de uma, aqui é 2 vezes o valor de uma. Portanto, essas 3 situações, esses três bambus, o que acontece? Eles estão retos, eles estão paralelos. Então, eles são paralelos. E o que é isso, crianças? Isso é o famoso teorema de Tales, de proporcionalidade, tá? Então, o que o teorema de Tales ele fala? Ele fala assim, quando eu tenho 2 feixes transversais cortando retas paralelas, digamos que eu tenho o R aqui, eu tenho o S aqui, eu tenho o T aqui, que são as 3 retas. Eu tenho as 2 transversais aqui, A e B. E eu falo para vocês que R é paralelo a S, que é paralelo a T, e que A e B são transversais. Tudo bem? Então, pelo teorema de Tales, ele fala assim, ó, que a proporcionalidade desta parte dividido por esta parte é igual à divisão desta parte sobre esta parte. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um valor de x, aqui eu tenho um valor de 10, aqui eu tenho um valor de 30, digamos assim, e aqui eu tenho um valor de 60, por exemplo. O que acontece? É o famoso teorema de Tales. É a famosa proporcionalidade, ou seja, x está para 10, assim como 30 está para 60. O que virou isso aqui? Uma regra de 3. Entenderam? E aí eu descubro o valor de x aqui, ó, na regrinha de 3. Outra forma de montar, gente. Veja que eu comecei daqui para cá, eu acho essa situação a mais fácil. Mas eu posso falar assim, ó, x está para 30, ó, x está para 30, assim como, gente, se eu comecei desse lado aqui, ó, depois da igualdade, aonde que eu tenho que vir? Desse lado. 10 está para 60. A proporção é a mesma. Se eu fizer x está para 10 igual a 30 está para 60, é a mesma coisa que eu fizer x está para 30. Veja que eu comecei em cima e fui para lá. Depois da igualdade, aonde que eu tenho que voltar? Deste lado e ir para lá. Eu tenho que ter o quê? Um padrão. Eu não posso fazer assim, ó, x está para 30, assim como 60 está para 10, entenderam? Sim. Eu tenho um padrão de execução. E isso é o mais importante de tudo.
Mas também pode ser x tá para 10 igual a 30 que tá para 60. Sim, essa é a mas forma mais correta de fazer. Tá bom? Tá bom. Beleza? Isso é o famoso teorema de Tales de Mileto. Tá bom, gente? Aí aqui, ó, tem as regrinhas de proporcionalidade, e aí ele explica as regras de proporção, tal. E isso é uma demonstração do teorema de Tales de Mileto aí. Beleza? Beleza. Tudo bem, gente? Sim. Então, até aí já chegamos na... Deixa eu estar voltando aqui. Na página... E aí, na página 18, também tem os exercícios aí, bonitinho, para fazermos. Alguma dúvida até aqui, crianças, sobre a aula de Mileto? Não. Não? Tranquilo? Então tá Aham. bom. Então, beleza. Então a gente vai fechar a aula, até porque tem 4 minutos só. Alguma dúvida? Professor. Oi, Matheus. Aqui hoje a gente estava na aula agora há pouco da Lívia e a gente ficou cerca de uns 60 minutos dentro da mesma sala. Sim, porque ela começou a usar agora o Zoom. Eu já uso há muito tempo. Então, quando você é um usuário novo, ele libera, acho que a primeira semana ou segunda semana, uma quantidade ilimitada de tempo. Ah, Eu, como uso há bastante tempo já, então eu sei. É isso que acontece. Eu vou postar, então, essas atividades para sexta-feira. E quarta-feira a gente faz algumas atividades em sala, beleza? Tudo bem? Beleza. Tá bom. Alguma dúvida? Não. Então tá bom, crianças. Então finalizamos a aula de hoje aí. Se cuidem, boa semana e quarta-feira na nossa aula a gente se vê. Combinado? Ok. combinado. Se cuidem, beijo, tá? Tchau. Tchau. Já. Tchau. Tchau.